Se você estivesse saindo de casa e, ao olhar para cima, percebesse que o céu todo está tomado de uma coloração vermelha como sangue, qual seria o primeiro pensamento que viria à sua mente? Será que você se lembraria das palavras do profeta Joel que dizem: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça? Bom, há poucos dias atrás esse fenômeno aconteceu em uma cidade da China e a pergunta que se tem levantado no meio cristão é essa: isso foi um sinal do fim dos tempos? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, vocês estão no canal Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo fale aos seus corações através desse vídeo. Amém? E meus queridos, nessa segunda-feira, dia 9 de maio, um fenômeno muito raro deixou o céu da cidade de Zhoushan, lá na China, totalmente vermelho, semelhante à cor de sangue. E muitos moradores, ao verem isso, ficaram assustados e outros entraram em pânico sem saber o que estava realmente acontecendo. E, irmãos, esse acontecimento tomou rapidamente uma gigantesca dimensão que na rede social chinesa Weibo, que tem uma função semelhante à do Twitter, em menos de um dia já tinha alcançado mais de 150 milhões de visualizações. E de acordo com a equipe do Departamento de Meteorologia daquela cidade, esse fenômeno ele trata-se da refração causada pela condição climática daquela região. E no momento em que o fato aconteceu, estava chovendo e também chuviscando em algumas partes da cidade, e isso pode ter causado o reflexo da luz nas nuvens de baixo nível. E conforme os especialistas, quando tem mais água na atmosfera, ocorre a formação de aerossóis que refratam e também espelham a luz das embarcações e que dão esse aspecto vermelho sangue no céu. Bom, mais uma vez a ciência explicou um fenômeno que é estranho e também intrigante aos nossos olhos, e por causa disso, agora, será que podemos dizer com toda certeza, pelo fato de que a ciência veio a explicar isso, então isso não tem mais nada a ver com os sinais dos tempos? Veja, amigos, após o profeta Joel relatar que haveriam sinais no céu e na terra, tais como sangue, fogo e colunas de fumaça, no versículo 31 do capítulo 2, ele diz que o sol se converteria em trevas e a lua se converteria em sangue antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. E nós sabemos que, primeiramente, essas palavras se referem aos acontecimentos de 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram completamente escuros, mesmo sendo dia, e quando a lua ficou vermelha como sangue, logo após essa escuridão ser dissipada ali por volta da meia-noite. E, amigos, por mais que a ciência tente explicar esses dois fenômenos, suas explicações acabam sendo muito rasas, de forma que elas se contradizem com os acontecimentos daquele dia, porque não foi registrada nenhuma queimada tão grande naquele dia que pudesse envolver todo um país em densas trevas. E por isso, tanto as trevas como a lua, com o aspecto de sangue, foram fenômenos sobrenaturais. E o Espírito de Profecia, em O Grande Conflito, na página 137 da versão digital, mais uma vez confirma que esses dois eventos cumpriram as palavras do profeta Joel. Contudo, mais para frente, o próprio profeta e também apóstolo João, lá no capítulo 6 de Apocalipse, ele acrescenta outros dois sinais ao escurecimento do sol e à lua como sangue, e esses sinais são um grande terremoto e também as estrelas caindo do céu como os figos verdes caem da figueira quando essa é sacudida por um forte vento. E, irmãos, tanto o grande terremoto como as estrelas caindo do céu, diferente do escurecimento do sol e da lua com aparência de sangue,
eles não foram eventos sobrenaturais, mas sim foram eventos explicados pela ciência, porque o grande terremoto foi, na verdade, um gigante tsunami lá em 1755, conhecido como o Terremoto de Lisboa, e a queda das estrelas, na verdade, foi o show de estrelas cadentes de 1833, conhecido como chuva de meteoros leônidas. Portanto, embora os sinais dos tempos são dados de forma sobrenatural, ao mesmo tempo, Deus também se utiliza de fenômenos naturais para alertar os seres humanos de que o tempo está próximo. E amigos, são tantos e tantos fenômenos naturais que estão ocorrendo atualmente que podemos ter a certeza de que com essas coisas o Senhor também está nos alertando de que devemos erguer as nossas cabeças, porque perto está a nossa redenção. Contudo, meus queridos, além dos sinais sobrenaturais e naturais que antecederiam o grande dia do Senhor, também existem sinais espirituais. E falando sobre um desses sinais, disse Jesus: "E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos." Mateus 24, versículo 12. Veja, muitas vezes costumamos ler esse versículo e dizer que realmente o tempo está próximo, porque o amor do mundo esfriou e está praticamente esgotado. Contudo, no contexto dessa afirmação, Jesus estava advertindo a igreja e não o mundo. Portanto, quando o Senhor diz que o amor de quase todos se esfriaria, primeiramente ele não estava falando sobre o mundo, mas sim ele estava apontando para a triste situação que a igreja em Laodiceia passaria antes de ver Jesus voltar nas nuvens do céu, e isso aconteceria pelo fato de que a iniquidade ter se multiplicado de tal maneira e afetado o povo de Deus, que o amor de quase todos os que compõem o movimento remanescente esfriaria, porque em vez de estarem cheios do Espírito Santo, a igreja estaria cheia das mesmas preocupações e ambições dos mundanos. E, irmãos, esses dias eu tive mais uma confirmação de como o amor do povo remanescente tem esfriado ao ouvir a história que um irmão nosso estava contando. Ele dizia que um outro irmão da igreja havia adoecido e que, por isso, ele estava então pedindo para que pessoas mandassem mensagens para esse irmão doente, para que então fizesse orações por ele. Mas esse irmão ele ficou impressionado e desanimado ao mesmo tempo, porque ele disse que somente os irmãos de outras denominações mandaram orações para o irmão adventista, mas os próprios adventistas não mandaram mensagens com orações para o irmão que estava doente, demonstrando assim que o amor deles havia esfriado a tal ponto que não tinham desejo nem tempo de enviar uma pequena mensagem de oração para o irmão que estava no leito de morte. Amigos, por sinais no céu, na terra e no mar, por sinais naturais e sobrenaturais e pela falta de amor que se alastra entre os que conhecem a verdade presente, podemos ter a certeza de que perto está a nossa redenção. Agora, cabe a vocês e a mim decidirmos se em breve estaremos clamando às rochas caiam sobre nossas cabeças e nos escondam na face daquele que está assentado sobre o trono e da face do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou se estaremos do lado daqueles que estarão cantando: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que verdadeiramente o Espírito Santo tenha falado aos seus corações e que isso seja o maior sinal de que Deus nos ama e de que Ele quer nos salvar. Amém? E, meus irmãos, todos aqueles que desejarem, deixem os seus pedidos de oração aí nos comentários para que possamos orar por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima!